Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho o porquê você não vai se aposentar pelo INSS. Se você ainda não está aposentado, a chance de você conseguir é muito baixa e a gente vai explicar um pouquinho o porquê neste vídeo. Se você gostou desse tema, eu te convido a se inscrever no canal e deixar um joinha que isso me ajuda muito, tá? Então, a primeira coisa é aqui, ó. Por que você não vai se aposentar pelo INSS? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais são as condições que levam a essa afirmação, tá? E isso é quase que um fato. Se você se aposentar, você pode até conseguir essa aposentadoria, mas terão condições e essas condições já estão acontecendo agora e eu vou mostrar para vocês. Hoje, como que os aposentados de hoje estão lidando com a previdência atual? Então, a gente vai discutir um pouquinho como que está a previdência pública atual e qual que é a tendência de ser a previdência do futuro. Tivemos uma reforma recente e a chance de ter várias outras é muito grande, tá? E o que acontece se você investisse o dinheiro que hoje você coloca no INSS, se você investisse para você, tá bom? Vamos falar um pouquinho desses pontos, espero que vocês gostem muito desse vídeo. Vamos começar aqui, pessoal, com a questão de algumas notícias, né, que tem sido bem comum. Se vocês fizerem uma pesquisa bem simples, bem rápida, vocês vão achar várias dessas notícias. Então, vamos aqui, ó. 47% dos aposentados que trabalham precisam aumentar a renda, diz a pesquisa. Segundo o levantamento do SPC, 21% dos idosos que já recebem o benefício continuam no mercado de trabalho. E essa tendência, eu acredito que vai aumentar e muito. Então, vamos refletir como que pode, assim, você chega numa idade, se aposenta e ainda continua a trabalhar. Se a gente refletir, tem dois caminhos. Ou é porque a pessoa gosta de trabalhar e está trabalhando por prazer, por lazer, porque realmente gosta. E um exemplo disso é meu próprio pai, ele amava trabalhar, então ele trabalhou até quando ele não podia, mas ele estava trabalhando por paixão ao ofício. Mas aqui, ó, tá mostrando que muitas pessoas, a metade quase dessa porcentagem, já recebe o benefício e continua trabalhando. E aí, um sinal de alerta. O que pode levar uma pessoa a continuar a trabalhar, mesmo já recebendo o INSS? É que a conta não está fechando. Imagina que você tem um padrão de vida de 10 mil reais. Se você se aposentar e começar a receber do INSS 5 mil reais, a conta não fecha. Então, você vai ter duas alternativas. Ou continuar trabalhando para complementar o INSS, porque o INSS já não vai te sustentar, hoje já não sustenta, ou você tem que baixar muito o padrão de vida, tá? Então, isso é um fato. Outro ponto alarmante, ó, aqui, ó, isso é bem preocupante mesmo, endividamento de idosos no Brasil. Então, pegando essa linha aqui, já está ganhando pouco pelo INSS, não está bancando os custos de vida e começa a se enrolar em dívidas, porque tem um padrão de vida que não consegue ser pago pela aposentadoria. Nunca tantos idosos tiveram dívidas tão grandes. Olha isso também, gente, tá vendo? Não é um negócio que é incomum, tá? Tem sido algo que é muito comum e a tendência é aumentar. Não só pela questão familiar e como as famílias estão estruturadas hoje, talvez muitos desses idosos ajudem seus filhos, netos, etc., e acabam se enrolando, mas uma boa parte disso é justamente porque não tem controle financeiro e principalmente porque a aposentadoria de agora não banca o custo de vida dessas pessoas. E isso daqui é mais triste ainda. Imagina que você está numa idade avançada
no momento que você quer descansar, e aí você se encontra nessa situação de inadimplência, que é quando você tem dívidas e não consegue honrar as dívidas. Isso tem disparado entre os aposentados. Então é uma situação muito triste que está acontecendo, e a tendência, se a gente não, independente da idade, que você, audiência que estiver me ouvindo, independente da idade que você tiver, se você não tomar uma atitude a partir de agora, a chance de você ser uma dessas estatísticas é muito grande. E para começar, não precisa de muita coisa, mas precisa querer, tá bom? Qual que é o problema por trás dessa questão de aposentadoria, de inadimplência, de dívidas, de não conseguir arcar com o custo de vida com os idosos, né? Os idosos não conseguem arcar com o próprio custo de vida. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona a previdência o INSS. Ela é como se fosse uma pirâmide mesmo. Então, a gente tem uma questão aqui. Primeiro, são bases que interferem no sistema previdenciário, tá? Primeiro problema, envelhecimento da população, tá? Então, imagina que hoje a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Se a gente olhar para os nossos avós, tataravós versus os idosos de hoje, provavelmente eles morreram uma idade muito mais cedo. Então, a gente está tendo um envelhecimento da população. E o segundo ponto é que a gente está tendo menos filhos por família, mesma coisa. Se a gente olhar para os nossos antepassados, tinham famílias que chegavam a ter 10, 12, foi diminuindo para uns 5, 4, e as famílias das sociedades aqui, principalmente urbanas, têm 1, 2, ou às vezes nem tem. Então, tem uma mudança estrutural na pirâmide etária que influencia totalmente para a questão da aposentadoria, né, para a dinâmica da aposentadoria. E um terceiro ponto, que isso também eu acho que é pouco refletido e pouco falado, que é a questão do custo de vida. O que acontece? O custo de vida ele vai crescendo com a inflação. Então, a gente está num país que tem inflação alta, juros altos, o custo de vida crescendo, enquanto que o INSS ele não acompanha na mesma velocidade, tanto em valores, né, em atualizações de valores, quanto a quantidade do benefício também. Então, a conta não está fechando. A gente tem um custo de vida cada vez maior. Hoje, graças a Deus, temos acessos a muitas coisas, a muitos benefícios de vidas que facilitam a nossa vida, mas ela tem um preço. E o preço que ela custa, às vezes o INSS não acompanha essa inflação, todos esses valores envolvidos. Bom, então esses 3 pontos contribuem arduamente para a questão da previdência privada. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Para quem não sabe, a previdência privada ela está diretamente ligada a isso aqui. Isso daqui chama pirâmide etária. O que acontece aqui? Essas barrinhas aqui, tanto a azul quanto a laranjinha, é a quantidade de pessoas por idade. Então, aqui tem o masculino e o feminino e a quantidade total. O que acontece? Você está vendo que aqui é um triângulo. Então, essa é uma situação ideal previdenciária. Lá pelos anos 60, mais ou menos, para cada trabalhador aposentado, a gente tinha 30 trabalhadores em idade ativa sustentando esse aposentado. Então, como que funciona o INSS hoje? É justamente isso. A gente vai fazendo contribuições, então se vocês são CLTs, são as contribuições do Lerite, se vocês são profissionais liberais ou empresários, vocês fazem as suas contribuições sociais, e as contribuições sociais são das pessoas economicamente ativas. Então, quanto mais pessoas eu tenho trabalhando, quanto mais crianças nascem, futuros trabalhadores terão para sustentar os idosos do momento.
tá? Então ele está diretamente ligado. Ou seja, essa parte aqui, que é a parte que sustenta, aqui, ó, que é a população economicamente ativa, é a população que vai sustentar quem está aposentado aqui no pico da pirâmide. Então, toda essa contribuição mensal que é feita para o sistema do INSS, o dinheiro não é seu, tá? Você está contribuindo para alguém aqui em cima, para algum idoso, para o pagamento do benefício de algum idoso. E aí, conforme você vai envelhecendo, tanana, 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 as pessoas aqui de baixo é que vão te sustentar. Então, guarda esse nome aqui, ó, esse número aqui, ó, para cada um aposentado, a gente tinha nos anos 60 em torno de 30 trabalhadores, 30, tá? E que podiam sustentar. Então, nessa condição aqui de triângulo, de mais pessoas nascendo e menos pessoas envelhecendo, é uma condição ideal para a continuidade de uma boa previdência pública. Mas, lembra do slide anterior, o que a gente estava falando? Está tendo justamente uma mudança de quantidade de filhos, uma mudança de expectativa de vida. Então, como que será que está esse triângulo aqui, essa pirâmide etária? Será que ela continua uma pirâmide com bem menos crianças nascendo? Então, vamos ver como é que ela está hoje. E ela está assim. Olha aqui, ela está saindo de um triângulo para quase um quadrado etário. Aqui, ó, tem um achatamento aqui, ó, uma redução bem grotesca, aqui, ó, bem forte da quantidade de crianças nascendo. Lembra que eu falei para vocês que crianças nascendo são os futuros adultos economicamente ativos que vão sustentar o pessoal que está aqui na pirâmide. O que está acontecendo? Está nascendo menos filhos, tem menos pessoas economicamente ativas e ao outro lado é que está tendo um número cada vez maior de aposentados. Olha aqui, está até subindo até mais degraus. Antes aqui, ó, olha como que era curtinho já para os 85, né? E aqui, ó, se for ver, olha como que já é mais larga a base e vai até lá em cima. Ou seja, a gente está tendo menos pessoas economicamente ativas para sustentar esse número cada vez maior de aposentados. Então, se a gente for ver aqui, é daqui para cima que são os aposentados. Tá? Então, essa quantidade aqui tem crescido cada vez mais e essa quantidade aqui tem crescido cada vez menos. Como que estamos nesse exato momento? Hoje, praticamente, é um trabalhador que sustenta um aposentado, tá? Então, lembra daquelas notícias no começo dessa aula? Como que já estão os aposentados hoje? Como que eles já estão, assim, tendo que continuar a trabalhar, tendo que, às vezes, se endividar para poder se sustentar? Se hoje já está assim, como que você acha que vai ser lá no futuro, tá? Então, hoje os idosos já estão passando por dificuldades, endividados, ainda trabalhando, ou ambos os casos. Então, como que você acha que estará quando você se aposentar? O ponto é, independente da sua idade, se você só está tendo esse clique agora, ou se você é jovem, o negócio é agir agora, tá? Não espera chegar na idade dos 65 anos, que provavelmente vai mudar, para sofrer as consequências, essas mesmas consequências que já estão tendo agora. Não é algo que a gente, provavelmente isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. Eu conheço muitos idosos, muitos aposentados, jovens aposentados ainda que estão bem, mas que precisam trabalhar por necessidade, porque não tem nada, porque a conta não fecha. Isso é para o simples custo de vida, não é para nenhum luxo nem nada, não. É para sustentar o padrão de vida atual, tá? E
Um outro ponto é: não dependa da renda do governo para sobreviver. Lembra que eu falei para vocês que o dinheiro que vocês fazem em contribuição todos os meses, aquele dinheiro não é de vocês. Aquele dinheiro é do governo e ele vai te passar de volta como benefício no futuro, em uma idade que provavelmente não vai ser os 65 anos e com um valor que provavelmente não vai ser o que você vai esperar, vai ser bem menos. Tá? Então, imagina que a inflação está aumentando, o custo de vida está cada vez mais aumentando, o benefício vai diminuir cada vez mais e você vai ter que trabalhar até mais tarde. É sobre isso que é o tema desse vídeo de hoje, tá bom? E tem saída para isso tudo? Qual que seria a saída? Gente, a saída é vocês nunca dependerem de governo, nunca dependerem de algum sistema que está em constante mudanças, de nenhum sistema que pode ter viés político, que pode acabar com qualquer planejamento futuro de vida seu. Então imagina que você passar a vida inteira imaginando que vai se aposentar de acordo com a lei de agora, que é 65 anos. Aí você faz todo o planejamento certinho, não, que eu vou, aí vai chegar a 65 anos, eu vou me aposentar com o teto, porque é o que eu fiz a contribuição máxima e com aquele valor eu já consigo me sustentar bem e tal. Aí chega próximo, você está com 60 anos, aí tem mais uma reforma. E aquele valor que você achava que você ia ganhar vai ser pela metade. A chance disso acontecer é muito grande. Quando teve a reforma de 2020, 2021, muitas pessoas do local onde eu estava trabalhando, eles estavam revoltadíssimos com a reforma, porque eles estavam justamente nessa situação. Então, eles iam se prejudicar pessoalmente falando. Por outro lado, gente, se não tiver essas reformas, o Brasil quebra, porque o sistema não se sustenta. Então, as reformas são uma necessidade pela maneira como nós estamos nos constituindo como população, com menos crianças nascendo e mais idosos envelhecendo, tá bom? Construa seu próprio patrimônio, a sua própria liberdade. Não dependa de ninguém. Faça o seu próprio patrimônio. E isso não é um bicho de sete cabeças. É possível de fazer. É possível de começar pouco e você ir aumentando aos pouquinhos, tá? Aprenda a fazer a sua própria aposentadoria. A leveza disso não tem preço. Tá? A leveza de chegar em qualquer idade e falar, pronto, agora eu quero descansar, pronto, agora eu não preciso mais trabalhar por obrigação, eu vou trabalhar por prazer. De chegar e falar, bom, se eu tiver algum benefício do INSS, vai ser um a mais, um brinde, mas não vai ser minha fonte principal. Vocês já pensaram na leveza de ter essas falas? É a leveza que muitas pessoas não estão tendo hoje e que muitas pessoas não terão no futuro porque não pensam nisso. E assim, as pessoas só pensam assim: "Ai, vai demorar para chegar. Ai, quando chegar lá eu vejo o que eu faço". Só que chega lá e aí vai ter um sofrimento muito grande. E o caminho até chegar essa data que ela pretendia se aposentar também já não vai ser fácil, porque já é um comportamento que não pensa em longo prazo. Então, provavelmente só pensa no prazer imediato, né, em deixar a vida me levar. Então, vai tendo uma vida assim só de viver um dia de cada vez sem ter algum objetivo claro de vida. Então, você nunca vai viver algo que faça realmente sentido para sua vida, tá? Reflitam sobre isso. Isso daqui é um recado muito legal. Se pague primeiro todos os meses. É uma das queixas muito grandes de alunos. Não sobra dinheiro, como é que eu vou investir se não tem? É justamente porque não é o que sobra que você tem que investir. Você tem que viver com o que sobra. É totalmente diferente. Se não sobra dinheiro é porque você não está se colocando como prioridade. Se você não se colocar como prioridade, ninguém vai colocar.
tá? Então, o INSS faz isso com maestria. Ele já vai lá direto no seu holerite e já desconta direto na fonte. E você consegue viver com o que resta. Então, por que para você não consegue fazer isso? Eu tenho certeza que se tiver uma organização, se você fizer uma reflexão dos seus gastos, principalmente com gastos supérfluos que não agregam nada na sua vida, pelo contrário, te puxam para baixo, tenho certeza que vai ter grana para você se pagar todos os meses. Se coloquem como prioridade. Se vocês não se colocarem como prioridade, ninguém vai colocar. Tá? E aqui eu trouxe uma simulação bem legal, porque as pessoas acham que precisa ter muita grana, que é um negócio absurdo, etc., para construir um patrimônio. Então, eu fiz aqui uma analogia entre pegar o dinheiro, exatamente as mesmas situações, entre pegar o dinheiro de uma contribuição para o INSS e você colocar esse dinheiro para ser investido, e como que isso funcionaria na questão de INSS e como funcionaria se fosse o seu próprio patrimônio. Vamos ver esse exemplo? Ó. Isso é para a situação hoje, eu estou falando em 2024, então provavelmente se você estiver vendo esse vídeo em outros anos e tiver reformas, provavelmente não vai ser mais esse o teto, tá? Mas para você receber o teto hoje do INSS, que é em torno de R$ 7.500, você precisa contribuir mais ou menos com R$ 660 por mês por 30 anos, tá? Então, assim, é o dinheiro que vai ser descontado diretamente da fonte, que você nem vê, que você se acostuma com o resto que sobra do salário por 30 anos, para você no futuro poder, quem sabe, ter esse teto aqui. E lembre-se, hein, pode ser que chegue lá, muda tudo, tanto a idade quanto esse valor aqui, tá? Esse valor vai ser pago pelos contribuintes do momento, será menos que um por aposentado e não esse patrimônio. Isso. Vamos ver o que acontece se a gente investisse esse dinheiro por 30 anos. Então, ó, os mesmos R$ 660 que é de contribuição, vamos ver o que acontece. Isso daqui, lembra que é o que sustenta, isso daqui que é retido já direto da fonte no seu holerite, ou que vocês pagam, quem é empresário, liberal. Esse valor aqui é o que sustenta os idosos de hoje, né? O plano previdenciário público de hoje. E se a gente investisse esses mesmos R$ 660? Vamos ver o que acontece pelo mesmo período de 30 anos? Aqui, ó, a 9% ao ano, você teria R$ 1.023.000. Você seria um milionário. Olha a diferença entre você fazer uma contribuição máxima para o INSS para poder ter o teto e, quem sabe, receber um valor que não é seu. Então, você depende totalmente do governo, da pirâmide etária, da integridade do governo, versus você fazer um investimento para você durante o mesmo período. E é o melhor, não sei se vocês sabem, quanto maior o patrimônio de vocês, mais ele vai render, né, os juros mensais. O que acontece com esse valor aqui, é possível você ter rendimentos mensais de 7.316. Ou seja, o dinheiro é seu e ele já está te pagando por mês isso daqui, ó, que é quase o valor do teto de hoje. Vocês entenderam? Olha que legal. O dinheiro vai ser seu, não vai ser do governo. Você não vai precisar esperar que o governo te pague, entrar com processo para benefício, entrar com advogado para conseguir provar que você trabalhou tantos anos, que você contribuiu tanto, fazer o cálculo e demora para você poder receber, quem sabe, o valor que você imagina, versus você tem o patrimônio que é seu, não é do governo, ele é seu, e ele te rende por mês o valor que o teto do governo ia te pagar, e que provavelmente não vai ser esse.
tá bom? Porque em 30 anos, gente, com a situação que a gente está em 30 anos, vai mudar muita coisa. Não esperem que seja esse teto, não esperem que seja essa contribuição, e não esperem que vocês se aposentem com 65 anos, vai mudar muito. A chance de aumentar muito a contribuição por mês, então impactando muito a baixa quantidade de população economicamente ativa. Então, os poucos que estão trabalhando vão ser mais impactados, porque o custo para sustentar os idosos estão cada vez maiores, porque eles estão em maior quantidade, e esse valor aqui de recebimento pode ser a contratação que for, o valor de recebimento vai ser menor. E é muito tempo, é muito, muito tempo. Agora, se você der investimento com o seu próprio esforço, é isso que você vai terá e simplesmente o dinheiro é totalmente seu. Tá? Isso eu coloquei um rendimento bem sutil aqui de 9% ao ano. Possível com até renda fixa tranquilamente nos dias de hoje. Vamos ver se o que acontece. Se eu colocasse mais dinheiro, ao invés de colocar simplesmente 660, com a mesma porcentagem de rendimento por ano, se eu colocasse mais dinheiro e eu quisesse me aposentar antes. Eu não quero trabalhar por 30 anos, eu quero trabalhar só por 20 anos porque eu quero me aposentar. Quanto é que eu teria? Eu teria esse valor aqui, ó, 1.086, 1.086 de reais. Então, lembra que esse patrimônio é seu. E o seu rendimento de 7,7. Ou seja, eu estou reduzindo aqui a quantidade de anos trabalhados. Então, eu estou trabalhando 10 anos a menos, mas eu estou fazendo um esforço para mim mesmo muito maior. Então, de 660, eu estou colocando 1.700, quase R$ 1.000 a mais, para eu poder antecipar em 10 anos a minha aposentadoria. Então, é possível você antecipar a sua aposentadoria se você quiser. E esse patrimônio é seu e esse rendimento mensal ele é seu. Então, vocês veem como que faz diferença vocês investirem em vocês mesmos, vocês se colocarem como prioridade, e quando eu falo se colocar como prioridade, não é no intuito egoísta, mas sim pelo contrário, imagina você poder ser a pessoa que vai trazer tranquilidade para sua família, que vai poder trazer esse tipo de conhecimento e influenciar positivamente outras pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo com relação à previdência e que vão sofrer muito no futuro, tá? Então, olha como que dá para mudar o futuro da sua vida se você colocar um esforço agora, a partir de agora. Então, assim, ó, se você quiser antecipar para 10 anos, é possível mexendo como? Colocando mais aportes, estudando mais e colocando mais rendimento ao ano. Então, é possível você conquistar aposentadorias antecipadas com um padrão de vida melhor sem ter que depender de governo se você fizer um esforço e uma dedicação para você mesmo. Tá bom? Então, assim, não se esqueçam, invistam em vocês mesmos, se colocam como prioridade, porque ninguém vai priorizar vocês. Se você não se coloca como prioridade, ninguém vai se colocar. Se pague primeiro, invista em você mesmo, invista em conhecimento, construa esse patrimônio e viva com os rendimentos maravilhosos desse patrimônio, porque vale muito a pena. Escolha a idade que você quer aposentar, não deixe um sistema impor para você, tá? E a partir disso, começa a viver a vida que você quer, trabalhar com o que você quer, ter mais liberdade de escolha. Isso daqui é liberdade, isso daqui não é dinheiro por dinheiro, isso daqui é tranquilidade e liberdade. Isso daqui vai te dar liberdade para você não ser marionete de governo. Você não ficar dependendo, mendigando benefício. Isso daqui vai ser seu. Então, qualquer coisa que você receber a mais do INSS vai ser lucro, vai ser um brinde a mais. Então, vocês têm que entender que isso daqui tem que ser o foco de vida de vocês e não ficar esperando chegar a aposentadoria do INSS, tá bom? Então, recadinho final, aprenda a investir, construa o caminho para a sua própria liberdade, não dependa do governo, faça aportes mensais para o futuro, estude e aprenda as melhores opções de investimentos para a construção do seu patrimônio.
E é isso aí, pessoal. Esse foi o recadinho do vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como que funciona o INSS, a Previdência Privada, e que vocês não sejam vítimas desse sistema que não vai te sustentar. Tá bom? Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.